cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, Neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje, de olho na missão. Meu nome é Janina Osório, sou adventista de nascimento. Atualmente estou vivendo na cidade de Libertador San Martín, na Argentina, porque estou estudando na Universidade Adventista do Puigari. Na minha infância, a minha professora de escola sabatina acendeu a minha paixão pela missão quando li as histórias da carta missionária. Muitas vezes ela me colocava como personagem principal da história e me fazia sentir muito importante, como se eu estivesse nesse lugar. Essa professora era a minha mãe. Em 2009, tive a oportunidade de participar do primeiro projeto Missão Caleb no Paraguai. Era o início de uma vida em missão. A partir desse momento, passei a me envolver em projetos missionários da igreja no meu país durante as minhas férias. Minha vida foi transformada em todos os sentidos, principalmente na parte espiritual, quando eu vi a necessidade que as pessoas tinham de conhecer a Jesus. Cada vez que eu presenciava um batismo como fruto do nosso trabalho evangelístico, eu renovava as minhas forças espirituais. Meu coração se alegrava ao ver pessoas sinceras e sem esperança que agora podiam ter uma vida nova em Jesus. Em 2014, meu pai me incentivou a ter o meu próprio negócio e me abriu uma loja no ramo de móveis. Me senti muito feliz ao ter a minha própria empresa. Mas alguma coisa dentro de mim me dizia naquele momento que eu só seria plenamente feliz no lugar onde estivesse o meu coração, no campo missionário. Foi assim que eu participei do projeto Um Ano em Missão em La Rioja, na Argentina. No final de 2015, fui chamada para representar a Argentina no projeto Um Ano em Missão Sul-Americano, no Chile. Em cada chamado, eu sabia que tinha que fazer as minhas malas e ir em frente, porque eu sabia e sentia que era um chamado que vinha diretamente do céu. Eu me propus um novo projeto, trabalhar numa região onde não houvesse presença adventista. Eu sabia dos grandes desafios para a Argentina e em 2017 me coloquei nas mãos de Deus para participar em algum projeto evangelístico nesse sentido. Durante o Congresso de Jovens na Argentina, foi lançado o desafio de abrir um centro de influência em Luján, Buenos Aires. Foi assim que, em março de 2017, viajei até esta cidade junto com outras 7 garotas. Atualmente se encontram aqui na universidade 3 delas, estudando junto comigo. Somos bem amigas e nenhuma de nós se lamentou pelo fato de ter postergado um pouco a carreira universitária para participar dos projetos missionários da igreja. Amigas, tenho um novo desafio para vocês. Próximas férias, uma atividade missionária todas juntas. Vocês topam? Sim! Atualmente, minhas amigas e eu estamos nos preparando e nos capacitando para servir ao Senhor onde quer que seja.
Foi um presente de Deus nas nossas vidas poder dedicar a força da nossa juventude para o avanço da sua obra aqui na Terra. Talvez você tenha feito vários planos para a tua vida, mas ainda não considerou trabalhar para o Senhor. Por isso, eu peço que você reconsidere os seus projetos e diga: Senhor, estou disposto a viver não só os meus sonhos, mas viver os sonhos que Tu tens para a minha vida. Você aceita viver esta experiência? Provai e vede. Que experiência extraordinária de fé! Viveu e vive a Janina, uma das nossas alunas da Universidade Adventista do Puigari, aqui na Argentina. Agora te convido para que juntos possamos adorar ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor te abençoe. Meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas.
Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, amados irmãos em Cristo Jesus. É bom tê-los nesse momento de adoração, no qual nos reunimos para celebrar a vida na presença do Eterno. E como é bom nos encontrarmos debaixo da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Com esse sentimento em nosso coração, a alegria de estarmos diante do Eterno, nesse momento eu quero lhe convidar para prestar culto, adoração em forma de louvor diante do nosso Deus. Vamos louvar o nome do Senhor? Cantemos juntos. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom Como é bom saber que estamos na presença de Deus. Como é bom sabermos que somos acolhidos por Deus. E é tremendo demais entender que o nosso destino está traçado, mas não determinado. Pela graça de Cristo, fomos acolhidos e estamos sendo conduzidos ao aprisco celestial. Portanto, diante do Deus eterno, eu quero lhe convidar nesse momento, onde quer que você esteja, a tirar um tempo para oração. Feche os olhos onde você está. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Nós entendemos que o Senhor é um Deus eterno que tem nos acolhido até o presente momento. Essa satisfação que inunda o nosso coração promove em nosso ser a alegria de existir e, ao mesmo tempo, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Perdoa-nos então, para que possamos dignamente estarmos na Tua presença, desfrutar da mesma e saber que a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Em nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Somos gratos a Deus. No mundo no qual nos encontramos, estamos mergulhados numa situação cheia de adversidades, mas nós sabemos que Deus estende seus braços de amor para nos acolher. E nesse amor nos encontramos nesse momento, não é verdade? Talvez nos grandes centros urbanos, como a grande São Paulo, em meio ao caos do trânsito dia a dia, mesmo no contexto pandêmico, podemos ser absorvidos em meio à situação e esquecer de que somos adoradores. Somos adoradores, porque somos filhos de Deus e sabemos a nossa trajetória onde se encontra o destino final. Na presença do Eterno. Você já parou para perguntar nessas idas e vindas qual o valor da vida? Qual o sentido da vida? Às vezes nós acordamos pela manhã e vamos para o emprego, trabalhamos cumprindo então as nossas funções. Voltamos para casa já cansados, tomamos um banho, jantamos, dormimos e rapidamente o tempo decorre e despertamos
para mais um dia repetitivo. Isso às vezes incomoda, não é verdade? E em meio a essa situação, nós temos os desafios dos problemas que vêm até nós. Problemas que procuramos, problemas que outros trouxeram até nós. Mesmo que os problemas sejam despertadores para a realidade da salvação, devemos lembrar que não estamos solitários na jornada espiritual. E quando passamos pelas situações adversas, perguntamos: qual é a resposta? Qual é a solução? O Senhor Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Quando nós, como seres humanos, sentimos o vazio em meio a situações adversas, nós não medimos esforços para buscar respostas em qualquer lugar. Muitas vezes não medimos esforço e buscamos respostas em qualquer lugar que são apresentados para nós. Melhor ainda quando professamos a fé e sabemos que na presença de Deus somos acolhidos e que na igreja de Deus podemos ali nos assentar, nos achegar e saber que Ele estende seus braços de amor para aliviar o nosso fardo. Mas quando isso não acontece, segundo a nossa percepção, segundo os nossos desejos, como nos comportamos? Como você tem se comportado em meio a essa situação adversa na qual nos encontramos? Em meio ao contexto de isolamento social, em meio ao contexto pandêmico. Sabe, tem sido muito taxativo essa questão em muitas abordagens sermonárias e também no nosso dia a dia. Mas não podemos desperdiçar a oportunidade de relembrar quem somos, o que somos e para onde estamos rumando. Eu gostaria de apresentar a vocês, no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 1, uma situação que a igreja, e mesmo em meio às promessas de Deus, enfrentou. E o texto bíblico de Atos 8, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E, entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Veja esse relato de Atos 8, versículo 1 ao 4. A primeira perseguição da igreja, de uma forma mais direta, eles estavam passando por uma situação adversa. Lá estava Saulo perseguindo a igreja. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Muitos foram dispersos, mas no contexto bíblico, eles continuaram pregando a palavra de quem? De Deus. Deveríamos lembrar da nossa história decorrida. Deveríamos olhar para trás e lembrar que o ministério da salvação, a igreja de Deus, sempre esteve mergulhada numa situação adversa em meio aos desafios da vida, mas nunca se deixou levar pela situação. É nesse contexto que eu quero lhe apresentar a proposta temática do sermão dessa manhã, que se trata do ministério da salvação apresentado por Cristo e experimentado pelos apóstolos, e também esse ministério que chegou até nós. Lá estavam os apóstolos, lá estavam os discípulos, sendo dispersados, mas eles não mediam esforços para pregar a mensagem da salvação. Eles olhavam para o horizonte, não com medo, fóbicos, mas sabendo que no horizonte da eternidade se encontrava um Deus de braços abertos. E é nesse contexto que nos é apresentado uma figura de extrema importância, um homem conhecido como Filipe. Não Filipe o apóstolo, Filipe o evangelista. E assim sendo, em Atos capítulo 8, versículo 26, nós temos um texto extraordinário que pode ser explorado significativamente nessa manhã. Vem comigo em Atos 8, versículo 26, que diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Que coisa maravilhosa saber que Filipe agora tem um encontro com um anjo, que Filipe é acolhido também por um anjo. Nesse contexto bíblico, por mais que a igreja estivesse passando em meio à perseguição, ao sofrimento, em meio aos seus algozes, ali se encontrava um ministério angelical disponível para os filhos de Deus. Aqui envolve o ministério da salvação relacionado ao anjo, esse ministério hierárquico
que no céu eles se comportam como adoradores, os anjos no céu são adoradores, mas na terra são guardiães. São ministros de luz, como diz Hebreus 1,14, como diz Jesus em Mateus 18,10. Os anjos desses pequeninos estão incessantemente na face do meu Pai. Eles testemunham da história humana e também da interação que Deus tem conosco. Ao mesmo tempo, Salmos 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e também os livra. É nesse contexto que nós podemos ver anjos servindo os filhos de Deus. Ali estava Felipe e o texto diz que o anjo falou com Felipe: olha, faça o seguinte, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho de um lugar geograficamente conhecido como Gaza. E este, diz o texto, Felipe, ele se levantou e foi. No entanto, nós entendemos que Apocalipse capítulo 19, versículo 10, salienta que os anjos são conservos nossos. E o texto claramente diz assim quanto à revelação de Deus para cada um de nós. Observe: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, o anjo disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que coisa maravilhosa saber que somos acompanhados pelos anjos. Que coisa maravilhosa saber que não estamos solitários nesse mundo de pecado, relacionando-se então ao ministério da salvação. É extraordinário demais saber que os anjos ministram em nosso favor, ministros de luz. Ministros que nos ajudam na propagação do Evangelho, na nossa vivência no dia a dia. Porque para Deus, quando acordamos, somos adoradores, não deixamos de ser adoradores. E também somos testemunhas vivas do poder dele. No contexto bíblico, você consegue perceber que Deus nos chama a atenção em pleno século XXI e deseja nos dizer que somos seus filhos, suas filhas em Cristo Jesus, dignificados para testemunhar da glória do Eterno. Ali se encontrava o ministério angelical disponível, então, a Filipe. Assim também se encontra o ministério angelical disponível para cada um de nós. Ainda mais, eu quero ir para um segundo ponto, o ministério da salvação, envolvendo alguém especial que outrora foram a promessa, mas que naquele momento de Atos 8 estava então cumprindo essa promessa na vida dos apóstolos e dos discípulos. E em nosso tempo também isso pode ser experimentado. Assim sendo, em Atos 8, no capítulo 8, versículo 29, o texto bíblico nos adverte da seguinte maneira, e observe o que a palavra de Deus diz. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro o anjo diz a Filipe: levanta-te, vai para a área sul, em direção a Jerusalém, lá em Gaza. E ele levantou-se e foi. Agora é o Espírito quem fala. No ministério da salvação também se encontra o Espírito Santo, que ministra em nosso favor, que nos acolhe em seus braços de amor, na sua obra singular, individual, mas também na sua obra universal. E aí o texto diz assim, que o Espírito falou a Filipe: aproxima-se deste carro. Naquele carro havia um eunuco. Ele era um oficial que pertencia à administração, ele era superintendente na administração dos tesouros do reino de Candace. É curioso que ele fora a Jerusalém para adorar. E o Espírito Santo sabia o que aquele homem estava fazendo. Veja que coisa maravilhosa. Nesse contexto bíblico, o outro Consolador prometido por Jesus, ele está cumprindo então, não meramente a sua função, mas os propósitos do Eterno, sendo ele quem ele é, o divino também participando da história humana. Em João 16:13, Jesus prometeu o outro Consolador que viria nos ajudar a entender e nos converter a toda a verdade. Também ele prometeu em João 5:8 de que esse Espírito viria a convencer o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E ai de nós se não for assim. Quem convence o ser humano para tomar uma decisão diante de Deus não é o homem para o homem, não é uma pessoa articulada, mas é o Espírito de Deus quem nos motiva a testemunhar e motiva também aquele Filho de Deus, o nosso próximo, que está à margem do reino, a ser recolhido para a glória do Eterno.
Também Jesus Cristo, ao orientar os apóstolos, no capítulo 14 de João, no versículo 26, ele disse que o Espírito Santo ajudaria a lembrar os seus servos, a lembrarem então o que seria a palavra, a lembrar de toda a palavra que ele tinha dito, assim que nos faz lembrar da palavra de Deus e nos dá essa competência para testemunhar, talvez de uma forma sistemática, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O cognitivo do ser humano, ele faz parte do processo, mas além do cognitivo, é ação sobrenatural, numa linguagem humana, é ação do Espírito de Deus. Mais do que nunca precisamos do Espírito de Deus, mais do que nunca precisamos da ação do Espírito de Deus em nossa vida para completar a obra final do ministério da salvação. E assim, ao se falar da obra final, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, agora, impelido pelo Espírito de Deus, o servo de Deus, João, descreve para nós a orientação do Eterno. E diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, versículo 17. Sede. O mundo se encontra sedento pela palavra do Senhor, talvez de uma forma direta ou indireta. E o Senhor nos convida a testemunhar dessa glória. A igreja tem uma missão de cumprir o propósito da salvação, mas o que é a igreja sem a ação do Santo Espírito? Assim sendo, o Espírito tem que convidar e a noiva tem que partilhar esse convite. Assim, a descrição de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz que ambos, Espírito e noiva, o Espírito Santo e a noiva, a igreja, tem que convidar, tem que dizer, tem que chamar, venham, aqueles que têm sede, venham, a palavra é o refrigério para a alma. A palavra de Deus, sendo Deus encarnado, Jesus Cristo, que nos proporcionou, ao empoeirar os pés nesse mundo de pecado, ter acesso aos altos céus, nos dá a dignidade de sermos chamados filhos e filhas de Deus e também sacia os nossos mais profundos anseios. Que coisa maravilhosa! Nesse contexto nós vimos no ministério da salvação a presença dos anjos, a presença do Espírito Santo, a presença do Deus vivo agindo em nosso benefício. Cada pessoa que se entrega a Jesus Cristo, se encontra aí a ação do Santo Espírito, o trabalho do Espírito pelo mundo afora. Talvez você encontre e tenha acesso a pessoas que estão resistentes à voz de Deus. E é aí que devemos clamar e pedir a Deus na intercessão. Faça a tua obra, Senhor. É aí que podemos clamar em nome de Jesus Cristo, que o Espírito cumpra esse propósito da salvação. Porém, podemos ir mais além. Lá estava Felipe. Ele estava sucinto, disponível à voz de Deus. Assim, no capítulo 8, mais precisamente no versículo 30, diz o seguinte, que quando Felipe, ele ouviu a voz do Senhor, ele agiu da seguinte maneira. Atos capítulo 8, versículo 30. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías, mais precisamente Isaías 53, versículos 7 e 8, e perguntou, compreendes o que vem lendo? Veja, quando Felipe, ele ouviu a voz do Espírito, ele ouviu a voz do anjo, e agora impelido pelo poder de Deus, ele não mede esforços, ele vai até o lugar aonde for orientado para estar, e ele encontra alguém lendo as Sagradas Escrituras. E essa pessoa, esse eunuco, administrador, superintendente dos tesouros do reino de Candace, ele estava lendo o proto-evangelho, ou melhor dizendo, um evangelho que estava apresentado no livro de Isaías. Antes do evangelho ser cumprido, ele está procurando compreender através das profecias. E é nesse contexto que Filipe, impelido pelo Espírito de Deus, se coloca mais uma vez à disposição do Eterno. No mundo de 7 bilhões de pessoas, fomos privilegiados. Deus nos alcançou. Não somos melhores do que ninguém, mas Deus nos alcançou. Nós entendemos a promessa da salvação em Cristo Jesus. Uma coisa curiosa, você pode dizer assim, fomos privilegiados, pastor.
Entendemos que fomos chamados, mas como é desgastante a obra da salvação. Como é desgastante o cumprimento do ministério da salvação. Mas Deus tem agido. Olha que coisa curiosa. Nem o Espírito, nem o anjo pararam a carruagem para Filipe se achegar ali e atender, então, o eunuco. Mas permitiu que Filipe fosse até aquele lugar. Permitiu que Filipe alcançasse a carruagem. E é nesse contexto que eu quero lhe chamar a atenção para entendermos que aquilo que podemos fazer, Deus se coloca à disposição para nos acompanhar. Não significa que Ele não esteja agindo, porque nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Eis um diferencial. A corrida de Filipe até a carruagem, ele não mede esforços, demonstra que quando encontramos alguém sedento, como vimos em Apocalipse 22:17, nós temos que ir atrás, nós temos que nos colocar à disposição para que a obra de Deus se cumpra. Ele não perdeu tempo, Filipe não perdeu tempo, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele também ouviu a voz do seu próximo e também atendeu. Ouvimos a voz de Deus para obedecer. Ouvimos a voz do nosso próximo para atender. Será que entendemos dessa maneira? Ele agiu demonstrando que confiava no seu chamado. Ele agiu demonstrando que a verdade que ele tinha deveria ser aceita, deveria ser respeitada e compartilhada. E agora, ele estava ajudando alguém muito especial diante de Deus. Ele estava ajudando um administrador tão fiel de um reino um pouco distante de Jerusalém para encontrar o maior tesouro que um homem poderia receber em mãos, o tesouro celestial, Cristo Jesus. Que impacto! No capítulo 8, no versículo 35 de Atos, o texto bíblico diz o seguinte: então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Sabe, Filipe, ele percebeu que aquele homem estava faminto. E ele fora comissionado para estar ali. E ele aproveitou a oportunidade. E sabendo que ele estava lendo, o eunuco estava lendo Isaías 53, versículos 7 e 8, ele partiu do princípio ou do conhecimento do eunuco para migrar para o conhecimento que ele deveria ter sobre Jesus Cristo. E ele vai explicando as Escrituras, e ele vai ensinando, ele apresenta Jesus Cristo. Em todo o tempo, nós não deveríamos desperdiçar a oportunidade que Deus tem nos concedido, quer seja em meio a situações favoráveis ou desfavoráveis, quer seja no processo da pandemia ou fora da pandemia. Lembre-se disso, o chamado de Deus é um chamado especial para o ministério da salvação. Filipe foi enviado para ajudar aquele etíope, ele foi enviado para auxiliar aquele eunuco no conhecimento da verdade da salvação. Ele mostrou Jesus ao longo da sua jornada. E eu fico pensando naquela jornada. O eunuco convidando ele para entrar na carruagem, ele se assentando então e explicando texto por texto, versículo por versículo. E ele não somente apresentou o texto de Isaías 53, versículos 7 e 8, mas ele apresentou a Jesus de uma forma direta. Do nada sai nada. Filipe tinha algo para apresentar. O nosso testemunho deveria ser um dos primeiros estudos que damos ao nosso próximo. Testemunhar da glória de Deus é algo que só pode existir por parte daquele que experimentou a graça viva em Cristo Jesus. E é curioso saber que hoje também o nosso Senhor está disponível para cada um de nós. Porque o mesmo Jesus que estivera com os apóstolos, com os discípulos, também estivera acompanhando Filipe evangelista, o mesmo Espírito que estivera com Filipe evangelista também está conosco. Jesus chega a ponto de dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que confiança isso deveria, então, produzir em nosso coração, não é verdade? Confiança não para baixar a cabeça em meio às turbulências da vida. Confiança para erguer a cabeça e saber que a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Sabe, em nosso dia a dia, quer seja no ônibus, quer seja no metrô, quer seja no círculo familiar,
quer seja no núcleo de trabalho, quer seja na faculdade, quer seja na escola, quer seja entre os amigos que vêm e vão, não importa. Nós devemos aproveitar o ensejo e devemos aproveitar, então, o tempo de graça para testemunhar da glória de Deus. E nesse momento de testemunho, devemos cuidar para apresentar Jesus Cristo numa mensagem cristocêntrica. Quando apresentamos a lei, apresentamos Jesus Cristo. Quando apresentamos as profecias, devemos apresentar Jesus Cristo. Quando apresentamos o tempo do fim e meus problemas nos quais nos encontramos, também devemos falar de Jesus Cristo. Afinal de contas, somos chamados cristãos. E você sabia que Antioquia foi a primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos? Porque eles viviam falando Cristo para lá, Cristo para cá. Jesus, o Cristo. Cristo assim, Cristo foi, Cristo fez, Cristo falou. Cristo, 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 Cristo. Em todo tempo, Cristo. E aí chegaram à conclusão. Puxa vida, vocês falam tanto de Cristo. Vocês ensinam tanto de Cristo, vocês estão tão empolgados com Cristo, que vocês devem ser chamados de cristãos. Precisamos levar Jesus Cristo, com certeza, a partir dos próprios questionamentos e interesses do nosso próximo. Assim como fez Felipe, devemos mostrar em todo tempo as verdades da salvação, baseado na revelação que Deus nos concedeu de uma vez por todas e por todo sempre. Mas não vamos ficar presos e sendo prolixos no contexto de Atos 8, porque temos um pouquinho mais para falar. Os anjos, nós vimos o ministério angelical a favor de Filipe, em nosso favor também. Nós vimos também o ministério do Espírito Santo em nosso favor. Mas o que adianta Deus ser Deus quando Ele nos convida para o ato de testemunhar e somos indiferentes? É tão confortável estar na presença de Deus, mas quando nos ausentamos da presença de Deus e somos indiferentes ou negligentes, e é um pecado sorrateiro e silencioso, o que nos resta ou para onde vamos? Eis um questionamento para pensarmos numa provocação de reflexão espiritual nesse momento de adoração. Mas o que dizer do eunuco? Falamos do anjo e a salvação, do Espírito Santo e a salvação, de Filipe e a salvação. Mas o eunuco, ele fora para Jerusalém para adorar. Ele conhecia parte da promessa. Ele estava lendo Isaías, mais precisamente os versículos 7 e 8 do capítulo 53. Ele era um administrador de Candace, do reino de Candace, um tesoureiro. Ele era fiel naquilo que ele acreditava. Candace, alguns dizem que era o nome da rainha, mas há teólogos que acreditam que Candace era apenas um título, assim como foi no período de Ptolomeu, assim também como foi para os Césares, e assim por diante. E é nesse contexto que eu gostaria de salientar o seguinte: mesmo que ele estivesse longe da sua terra, agora, naquela pátria que ele veio para adorar, ele sabia que havia um Deus e que esse Deus era fiel. Mas ele era eunuco. E você sabia que os eunucos não eram aceitos segundo a lei? Sabia que os eunucos, por vezes, eles eram, então, infelizmente, não aceitos no serviço do santuário? Mas, em Isaías 56, versículo 3 e 5, quando o Senhor fala dos gentios, ele também salienta e afirma que os eunucos também poderiam ser inseridos no contexto da salvação. Os eunucos que guardavam o sábado, os eunucos que se colocavam à disposição do Eterno. Que coisa maravilhosa saber que, assim como a linguagem paulina em Romanos capítulo 2, versículo 11, que é dito o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas, mostra que Deus estende seus braços de amor, transpondo geografia, transpondo tempo e espaço e nos alcançando em pleno século 21, porque somos filhos e filhas de Abraão em Cristo Jesus. O eunuco estava privado da sua masculinidade. O eunuco, muitas vezes, ele era colocado para cuidar do harém do rei. Talvez na sua insatisfação ele poderia se questionar quanto à sua história de vida, mas esse eunuco do capítulo 8 era alguém bem-sucedido financeiramente, talvez com um bom salário, alguém que era conhecido, alguém que tinha liberdade de ir e vir e representar a sua realeza, mas lhe faltava algo. E quando falta algo para nós sempre procuramos respostas, como dissemos aqui no começo da adoração dessa manhã. E quando procuramos respostas e não alcançamos no tempo que queremos, isso provoca em nós uma certa angústia, um certo desconforto,
Mas é gostoso demais quando Deus se manifesta e nos mostra os seus desejos, os seus desígnios. Apesar daquele eunuco ter chegado ao topo da montanha do sucesso, ele olha para trás ou para baixo e consegue ver de onde ele havia surgido, mas que havia algo mais. E esse algo mais ele procura encontrar na palavra de quem? De Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim que o homem foi criado por Deus. Foi. Mas no coração do ser humano, Deus colocou o desejo e a necessidade de vida eterna. E vida eterna não é tempo que está por vir. E alguns confundem. Para que vida eterna? Por que eu desejo ter vida eterna? Para que ser apresentada a vida eterna? Pois é, a vida eterna está no coração do ser humano, quanto ao desejo, inerente ao desejo. Mas o único que pode dar a vida eterna ao ser humano é Cristo, o eterno, a vida eterna em pessoa. Certa vez, Moody, ele, um grande pregador, costumava testemunhar e evangelizar. Ele chegou em meio às lojas, ao comércio, e conversando com um dono de loja, ele disse assim: você tem se preocupado com a tua alma? E aquele homem, rapidamente, assertivamente disse: o que te importa, o que tu tem a ver comigo, o que tem a ver com a minha alma? E ele disse: isso muito me importa. E aquele homem não deixou Moody terminar e disse assim: você é Moody, não é? Quando nós testemunhamos, somos conhecidos por essa característica que marca a nossa vida. Quando testemunhamos, fica bem claro a quem amamos e para onde estamos rumando, porque não falamos de uma história passada, não falamos de um placebo da fé, não falamos de uma muleta que escoramos, nós falamos de alguém pertinente, alguém que está presente em seus braços de amor. Podemos confiar dessa maneira? Podemos agir dessa maneira? No capítulo 8 ainda de Atos, vem comigo, mais precisamente no versículo 36, é dito o seguinte, olha: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E no versículo 37 ainda do capítulo 8 diz o seguinte: Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondeu-lhe, dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, conseguem entender o que está acontecendo aqui? Aqueles homens não tinham a vida, a linha do tempo, a linha da vida cruzadas. Mas agora eles tiveram esse encontro. O Espírito impressionou o coração do eunuco. Ele estava lendo Isaías 53, versículos 7 e 8. Muitas vezes escolhemos onde não plantamos. O Espírito está trabalhando sorrateiramente em todos os lugares. Mas também aquele eunuco foi impactado pelo comportamento de Filipe. O comportamento de Filipe impressionou o coração do eunuco. Eu e você estamos impactando corações? Estamos impressionando os corações das pessoas que estão ao nosso redor? Onde você está? Você importuna quando fala de Jesus? Ou você se esconde e não fala de Jesus? Você tem essa experiência com Jesus que te motiva a ir e testemunhar da glória de Deus? Agora vem uma coisa curiosa. Nós começamos em Atos 8:1, no momento que a igreja está sendo perseguida, que os filhos de Deus, professos da fé, estão sendo dispersos. Como alguém, em meio às tormentas que a igreja está enfrentando, pode aceitar o evangelho da salvação? Talvez alguns estejam envergonhados na situação na qual nos encontramos. A igreja teve as portas fechadas por um momento, mas Deus nunca fechou as portas dos céus. Talvez você e eu tenhamos recolhido os braços esperando algo acontecer, mas Deus nunca recolheu as suas mãos para que não viesse salvar os pecadores. A igreja, ela existe, sim, para receber pecadores. Ela se encontra de portas abertas, mas a igreja também existe para buscar pecadores. Nós queremos estar na igreja, nós temos uma igreja, você já ouviu isso tantas vezes, mas eu reforço, nós não podemos esquecer que somos a igreja do Deus vivo. Amém? Que Deus seja louvado nesse momento tão especial. Como podemos concluir? Como podemos entender essas orientações que a palavra de Deus nos deu? Olha que coisa maravilhosa. A primeira lição que podemos entender ou tirar desse contexto de Atos 8, é que a salvação nos motiva a sermos discípulos e a discipular. O ministério da salvação também requer aceitação, requer
obediência e requer ação. Quando Felipe, ele ouviu, ele obedeceu à voz de Deus. Quando Felipe ouviu, ele atendeu à necessidade do próximo. Ele agiu, ele foi e ele cumpriu a missão que Deus lhe concedeu. A fé não é estática. A fé não existe para ser estática, para ser passiva. Nosso Deus é um Deus de movimento, é um Deus de relacionamento. Assim Ele deseja que sejamos de igual maneira. Ele ama compartilhar conosco a sua glória, as suas promessas. No terceiro ponto, quanto à salvação, numa conclusiva, nós entendemos que o ministério da salvação, a salvação reúne o ministério divino entrelaçado com o ministério humano. E o ministério divino, nós vimos que reúne, então, a hierarquia angelical, que são adoradores nos céus e guardiães na terra, a ação do Espírito Santo em nosso benefício, na sua obra singular e universal, pelo mundo afora, e ao mesmo tempo, claro, a pessoa de Cristo que está sendo apresentada aos corações, o nosso Salvador, e também o amor do Pai, que nos concedeu o privilégio de termos então a revelação para a sua glória, para a eternidade, que se encontra de braços abertos para nos receber dentro em breve. Você é grato por isso? Você consegue enxergar dessa maneira? Felipe, ele foi motivado em todo o tempo. E sabe, ali, ele leva o eunuco, eles entram na água, Felipe batiza o eunuco, mas não segue com o eunuco estrada fora. O eunuco vai para a sua terra, e Felipe continua a sua jornada. E então ele é arrebatado pelo Espírito de Deus e ele vai se achar em Azoto, cerca de 30 quilômetros do lugar onde ele estava. Em seguida, ele segue a sua jornada, indo para Cesareia, e ele vai pregando, ele vai ensinando, retornando para casa, cerca de 100 quilômetros de jornada, aproveitando a oportunidade para falar da glória de Deus. E assim em Atos, capítulo 21, mais precisamente, agora no versículo 8, é descrito que 20 anos depois, Filipe evangelista ainda continua testemunhando da glória do Deus eterno, como um morador de Cesareia. Que maravilha! Quanto tempo você tem de cristianismo? Você tem exercido a confiança, se mantido íntegro na fé? Se mantido íntegra na fé, portanto eu quero lhe convidar nesse momento a louvar o nome de Deus, porque dentro em breve estaremos louvando com os anjos. Eu quero entoar louvor com vocês nesse momento, falando da confiança que temos que ter na presença do Eterno. Ó cristãos, avante! Marchem, confiem, marchem. Reinos surgiram, reinos pereceram. A palavra de Deus continua intacta e ela alcançará o seu êxito. Você crê nisso? Você acredita nisso? Podemos dizer um amém? Então louvemos o nome do Eterno nesse momento. Cantemos juntos. Cristãos, avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo, nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz.
inimigo prevalecerá. Com as hostes santas, Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marchar, marchar, marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, Mas a igreja vence, mesmo em aflições. vamos, pois, avante, com fervor marchar. Rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, marchar, marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Que maravilha saber que podemos ter confiança na palavra de Deus, porque Deus é fiel em todo o tempo. Deus sabia quem era o etíope, quem era aquele eunuco. Deus sabia o momento que ele estava vivendo, um divisor de águas na sua vida. Quando ele despertou, Deus estava com ele. Ao se vestir, Deus estava com ele. Deus sabia, conhecia a sua jornada. Ele envia Felipe para encontrá-lo. Naquele dia, Felipe e eunuco acordaram. Eles despertaram para mais um dia. Ambos entendiam que deveriam ser adoradores. Eles não se conheciam, mas ao se conhecerem, entenderam que partilhavam da mesma fé, da mesma motivação, e agora poderiam ter essa fé complementada. Felipe, porque viu a graça de Deus sendo cumprida pela ação do Santo Espírito. O eunuco, por saber que ele não estava solitário na jornada espiritual. Quando você acorda e você tem os questionamentos, Deus quer te dar respostas. Quando aquele homem, o eunuco, estava na sua carruagem, Deus estava desejoso de dar-lhes respostas. E é nesse contexto que podemos entender que Deus ele deseja nos alcançar, onde nos encontramos, para nos levar então à sua presença, à sua glória. Podemos repousar nos braços de Deus, saber que Deus é fiel, com confiança, com serenidade de espírito. Sabe, você já conhece Jesus? Se você ainda não conhece, não desperdice o tempo. Jesus ele quer ser conhecido por você. Você ainda não aceitou a Jesus? Não desperdice tempo. Jesus quer ser aceito por você. Ele estende os seus braços de amor. Mas será que eu estou falando para alguém que já aceitou o Evangelho da Salvação? Já aceitou a Jesus Cristo? Há quanto tempo você conhece o Evangelho? E nesse tempo que você conhece, fica uma outra pergunta. Até quanto você tem compartilhado do Evangelho que você conhece? No contexto bíblico, terminando a meditação dessa adoração, em Romanos capítulo 10, no versículo 17, o texto é bem claro, diz assim, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Há diversas abordagens que poderíamos ter ao alcançar as pessoas, mas uma coisa é clara: o fundamento é a palavra de Deus. O que deve ser apresentado como fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. O relacionamento com Deus vem através da sua palavra. E assim estaremos dignificados para poder testemunhar da glória do eterno. Nunca duvide da ação de Deus na tua vida. Nunca duvide que Deus deseja te usar, não como marionete, mas como instrumento vivo. Assim, podemos ser as mãos e os dedos de Deus num mundo de pecado. Nunca desista de Deus, porque Deus nunca desistiu de você. Seja como Felipe, que sejamos como aquele grande evangelista, fazendo a diferença em pleno século 21. Há muitos eunucos por aí afora, esperando ser alcançados então pela glória do Deus eterno. Feche os olhos, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós entendemos que o Senhor tem nos alcançado.
Nós entendemos que o Senhor tem nos abençoado. Que privilégio é esse que temos, vindo de Ti, em Te conhecer, em saber que o Senhor é um Deus de prosperidade, um Deus de bênçãos, em saber que quando o Senhor abençoa, o Senhor está corrigindo ou erradicando a maldição do pecado, em saber que a maior bênção que poderíamos receber de Tuas mãos é o Evangelho que o Senhor nos concedeu, que nos proporciona a oportunidade de desfrutarmos desde já a vida eterna. Pai de amor, nós Te louvamos pelo ministério dos anjos que estão conosco. Nós Te louvamos também pela presença do Santo Espírito que nos acolhe nesse exato momento. Nós louvamos pela oportunidade de conhecer Jesus Cristo ao entregar a vida por cada um de nós. E nós queremos Te pedir, Senhor, que abençoe a Tua igreja. Nos abençoe mais uma vez com a Tua destra fiel, nos capacitando para que nesses minutos finais da história humana possamos testemunhar da Tua glória em todo momento, sem desperdiçar o tempo da graça que o Senhor nos concedeu. Afinal de contas, o nosso alvo é o céu e a nossa motivação é Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por nós, em nós, e fará através de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.